Olá! Para combater o modelo predatório de dominação da natureza, que ameaça não só a biosfera, mas a nossa vida como um todo, o ecofeminismo tem proposto mudanças importantes, como a ética de cuidado com a natureza. A gente vai conhecer agora um projeto lá de Santa Catarina, liderado pela Daniela Rosendo, que está com a gente aqui no Entrevista. Olá, Daniela, como você está? Oi, Pedro, tudo bem? Uma alegria estar aqui, mais uma vez. Maravilha. Antes da gente começar a falar desse projeto, que tem, aliás, um nome bem curioso, você poderia falar para a gente, contar o que é essa ética do cuidado com a natureza? Vamos lá. Tradicionalmente, a ética preza por valores imparciais e especialmente pela racionalidade. Então, os filósofos, ao longo da história, quando foram pensando sobre a moralidade, ou seja, sobre o modo como nós devemos agir ou deixar de agir em relação aos outros, é geralmente a partir desses princípios, né? Então, quando a gente está falando de Kant, de John Stuart Mill, quando a gente traz para a questão dos animais, Peter Singer, que vem desde a década de 70 falando sobre a libertação animal, Tom Regan, que trabalhou com uma perspectiva de direitos animais, é sempre a partir desse mesmo modelo, né, dessa mesma matriz ética de pensar a partir da racionalidade e da imparcialidade. As feministas, desde a década de 70, da década de 80, têm mostrado a importância de a gente trabalhar com uma outra perspectiva ética, ou seja, levar em consideração uma outra voz igualmente relevante para a ética, que é a voz feminina ou a voz das mulheres, que é o que nós chamamos então de ética do cuidado. Então, foi uma psicóloga que trabalhou primeiramente com esse termo, a Carol Gilligan, mas desde então a gente já desenvolveu muito mais em relação à ética do cuidado e as ecofeministas têm trabalhado também para pensar essa ética não só em relação aos humanos, mas também aos outros que não humanos, a natureza e os outros animais. Então, não é uma ética particular das mulheres, ou que significa que só as mulheres podem ser éticas dessa perspectiva do cuidado, mas que todas as pessoas são. Porque ela está mostrando a importância de a gente levar em consideração os outros valores que são igualmente importantes para a moralidade, assim como a razão, que são as emoções que ficaram de lado, que ficaram afastadas. Porque tradicionalmente as emoções são associadas às mulheres, enquanto os homens são associados à razão. Então, a gente junta isso novamente e pensa na importância do cuidado, das emoções, do afeto, da empatia também para a ética. É uma ética que não é neutra, né? Como a gente vê, por exemplo, sei lá, posso estar fazendo confusão, mas na lei, né, na nossa moralidade, é uma ética que considera especificidades, né? Seja das mulheres ou de determinados grupos, né, até mesmo regionais. Muito boa essa associação, Pedro, porque essa diferença entre a ética tradicional e a ética feminista do cuidado ficou conhecida como dualismo justiça versus responsabilidade. Por quê? A justiça e a ética, o que é certo, o que é correto, que é associado a esse masculino, associado aos homens, o que é considerado justo, né, o que era tradicionalmente considerado justo, é justamente essa imparcialidade, essa neutralidade, né, baseada nesse cálculo, nessa abstração, né, nesse raciocínio moral e que daí nos orienta para como nós devemos agir ou deixar de agir na prática. Por outro lado, o que essa outra voz dizia? Essa voz das mulheres que a Gilligan identificou, que, mais uma vez, não é só das mulheres, mas todas as pessoas que conseguem levar em consideração esses princípios que são importantes também na prática. Que esse cálculo moral, essa avaliação moral, não pode ser abstrata no sentido de ser desconectada da realidade e do contexto. E das pessoas, né? E das pessoas, exato. A gente precisa olhar para o contexto, olhar quais são todos esses fatores que impactam nessa relação para daí tomar a decisão do que é o melhor, o mais adequado, no sentido do que vai contribuir para o bem-estar e o florescimento daquele indivíduo ou daquele grupo, o que não necessariamente vai ser a mesma resposta. O que você precisa num determinado momento pode ser diferente do que eu preciso. Claro.
Sim. Agora vamos falar do seu projeto, do Quilting. Falei certo? Certo. Conta um pouquinho pra gente, então. Então, Quilting, Educação e Filosofia Artesanal, é uma forma de pensar como contribuir com o conhecimento, né, com essa experiência que eu e outras pessoas que têm sido parceiras nessa minha trajetória de pesquisadora, filósofa, militante também, professora e educadora de maneira geral, em torno de todas essas questões, ou seja, pensando já a partir do paradigma ecofeminista, que leva em consideração a importância de nós pensarmos sobre as nossas relações humanas, mas também para com a natureza e os animais, justamente pensando nesse desenvolvimento humano, mas num desenvolvimento humano que preza pelo que nós chamamos de florescimento, que é o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas habilidades para sermos a nossa melhor versão, eu diria. Né? Então, tudo aquilo que nós temos de potencialidade que pode ser desenvolvido a partir de determinadas condições. Então, é promover esse bem-estar e promover esse florescimento a partir de uma ética cuidadosa, né, e de relações que prezam por isso. Então, Quilting é esse projeto que trabalha com pesquisa, com formação, orientada por esses princípios, né, que vale tanto para indivíduos quanto para comunidades e grupos que têm esse interesse em trabalhar uma cultura e uma prática baseada também nesses princípios, nesses valores, e o que nós chamamos então de uma praxis ecofeminista. Ah, bacana. E Quilting é um conceito, né? O que ele significa? Eu tenho a referência dessa palavra a partir de uma filósofa que foi muito importante na minha formação como pesquisadora, que se chama Karen Warren. Ela foi uma filósofa estadunidense que morreu há pouco tempo, durante a pandemia. E a Warren, junto com outras filósofas eticistas, né, contemporâneas dela, desenvolveu uma filosofia ecofeminista, e eu me dediquei então ao estudo dessa teoria dela durante o meu mestrado em filosofia, em ética e filosofia política. E a Warren usa o Quilting como uma metáfora, né, para falar sobre as teorias. Quilting é um trabalho manual, geralmente feito por mulheres, né, que é muito associado ao patchwork. Patchwork é um trabalho que as pessoas conhecem um pouco mais, que é aquele, né, aquela junção dos diferentes pedacinhos. Né? É um trabalho artesanal, exato. E o Quilting é a costura que é feita por cima desses diferentes retalhos. Então, é muito comum nós termos colchas de Quilting, que é a costura que vai juntar ali aquele forro, a manta ali do meio, que é o que aquece, com a parte de cima, que é onde tem a estampa. Então, Quilting é essa costura. E por que ela serve como uma metáfora para a gente? Porque ela não tem uma forma pré-determinada, né? Então, a Warren dizia que as teorias são como quilts, são a teoria em processo. Ou seja, nós vamos construindo essa teoria por meio dessa relação dialética entre teoria e prática. Por isso, a praxis é muito importante para o ecofeminismo e para o projeto Quilting, Filosofia e Educação Artesanal também. E é uma construção coletiva, né, que vocês fazem? Sim, sim. Sem dúvida, essa minha formação como pesquisadora foi muito marcada, evidentemente, pelas características da universidade, do que é esse espaço. Afinal de contas, a gente precisa, para conseguir se formar nesse espaço, para conseguir uma titulação de mestra, de doutora, a gente precisa cumprir com alguns passos importantes na nossa formação e desenvolver determinadas habilidades, mas pode ser um espaço desafiador também para quem trabalha com temas que estão à margem da ciência ou da filosofia em geral, como é o caso da temática com a qual eu trabalho, né, com a filosofia ecofeminista. Então, foi muito importante durante esse período eu fazer parte também da construção de uma comunidade que preza por esses valores, por essa prática, e que tem se dedicado à pesquisa dessa temática também, junto com outras, né, a partir das suas especificidades, porque os ecofeminismos são bastante abrangentes também, né, não é um campo que se encerra em si mesmo.
Então, esse é um trabalho, é um projeto não institucional que busca reunir, então, essas pessoas que têm sido bastante importantes na minha formação e atuação. Isso que eu ia te perguntar, né? Na prática, esse trabalho que vocês estão fazendo de educação, de levar essa mentalidade, até eu diria, né, do quilting, para onde vocês levam esse conceito, esse projeto? Para todos os lugares que estão permeáveis a essas temáticas, eu diria, né? Então, pode ser tanto grupos de pessoas que têm interesse nessas temáticas, em pensar sobre isso, que estão sentindo essa necessidade de pensar em outras formas de trabalhar, de estudar, de estabelecer as suas relações, né, pessoais, de amizade, profissionais, familiares, que têm interesse em conhecer, em estudar sobre esses temas, mas colocar em prática também. Então, existem muitas práticas de cuidado ecofeministas na alimentação, na nossa maneira de pensar no transporte, de como a gente pensa e exerce o direito à cidade, enfim, diversas maneiras, todo mundo, né? É para todo mundo. Em espaços de trabalho, né? Pessoas que querem também pensar, desenvolver ou fortalecer uma cultura, né, de cuidado, de direitos humanos, de respeito, de liberdades nesses espaços. Vocês levam para as escolas também? Nas escolas é possível trabalhar também dessa maneira. E tem diferentes pessoas que estão nos diferentes espaços também, né? Então, tem pessoas como eu, neste momento, que têm feito esse trabalho autônomo, que têm vínculos com as instituições por meio dos projetos de pesquisa, mas tem pessoas que estão nas universidades, fazendo trabalho na pós-graduação, mas fazendo também o trabalho de extensão que vai para as comunidades. Então, ele é bastante amplo. E pensando nesses lugares permeáveis, né, que você falou, existe muita resistência quando você vai levar esse conceito, esse projeto? Existe, porque a gente está falando de um modo de vida que vai contra os sistemas que estão colocados. Então, para além dos interesses que existem na manutenção dessa prática por parte de quem usufrui do lugar de privilégio nessas relações, é muito mais fácil, em geral, para as pessoas ficarem em um lugar de inércia e assimilarem esses sistemas como se fosse a única maneira de viver. Uma zona de conforto, né? É uma zona de conforto, exato. Porque a partir do momento, essa é uma questão ética, a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre as implicações de uma prática nossa, nós nos tornamos, em alguma medida, responsáveis por elas também. Então, para a gente entender, a partir de um exemplo, questão da alimentação. A partir do momento em que a gente passa a ter conhecimento sobre a exploração dos animais e todo o sofrimento que é implicado na produção de animais para a alimentação humana, seja os animais que são abatidos, né, frango, carne, boi em geral, mas também para a produção de ovos e leite. Quando a gente toma conhecimento de todo o sofrimento que esses animais, vacas, galinhas, porcos, bois, vacas, estão sujeitos para que a gente possa se alimentar, quando na verdade o ser humano não precisa desse alimento de origem animal para se alimentar e para manter a sua saúde, então a gente passa a ter uma implicação ética aí, né? Eu preciso fazer uma escolha. E aí, se eu tenho liberdade para fazer essa escolha e eu continuo consumindo isso, isso não está de acordo com uma prática ecofeminista. Agora, se eu tenho liberdade, se no meu espaço eu tenho a possibilidade de escolher alimentos de origem vegetal que não incorrem, que na sua produção também não incorrem, né, num problema de exploração de trabalhadores, trabalhadoras, que não impactam o meio ambiente, com uso de agrotóxicos, pesticidas e assim por diante, então eu estou fazendo uma escolha ética aqui e estou, né, de acordo com uma prática de cuidado ecofeminista. Pois é algo que exige uma mudança profunda, assim, né? Não é fácil, mas é super necessário. Daniela, obrigado pela sua participação aqui na entrevista e pelas ótimas colocações aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que seja
um espaço de bastante reflexão para a gente fazer as nossas mudanças em prol do bem viver. Isso aí, inspirador também. Obrigada. Obrigado também a você de casa que assistiu aqui esse episódio. Se você quiser revê-lo ou assistir outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Até uma próxima, pessoal. Um abraço.